Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Igreja. Hoje iremos abordar questões bem polêmicas, mas também de reflexão sobre o atual quadro político dentro de um contexto religioso, sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Mas antes de começar aqui, gostaria de pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber também as notificações aí. Então, antes de começar, gostaria de começar com a palavra em inglês awakening, que do inglês quer dizer despertar. E é exatamente isso que o Brasil no momento está precisando. Que as pessoas despertem, que as pessoas acordem da Matrix, onde elas estão presas. Por que eu digo Matrix? Porque as pessoas estão vivendo esse crescimento vertiginoso da religião, crescendo dentro de um sistema de dominação, onde pode-se dizer que elas estão realmente virando gado, virando boi de viseira. E por que eu digo isso? Porque apesar de tantos escândalos de corrupção dentro da política através da religião, as pessoas ainda insistem em cometer os mesmos erros e escolher líderes religiosos para a política. Mas primeiro, só para relembrar, algumas decisões históricas tomadas pela bancada evangélica no Congresso. Votaram a favor de Michel Temer e o arquivamento da denúncia de corrupção contra ele. Depois Michel Temer foi preso. Votaram também a favor da reforma da Previdência, que tira vários direitos dos trabalhadores mais pobres. Além disso, teve outras reformas polêmicas, como a reforma trabalhista e a terceirização e do ensino médio. Vamos primeiro contextualizar a questão do trabalhador brasileiro e a questão da sua renda. Vamos primeiro aos fatos. Segundo pesquisa do IBGE de 2019, dados da pesquisa do PNAD, revelou que em 4 anos aumentou o número de brasileiros que passaram a ganhar no máximo um salário mínimo. O total chega a 27 milhões de brasileiros que recebem apenas um salário. 1/3 do total da força de trabalho do país, segundo dados de setembro de 2019. Ou seja, um período antes da atual terrível crise sanitária que assola o país. No geral, a maioria da população brasileira recebe no máximo até 3 salários mínimos, o que corresponde a cerca de 79% da população brasileira, que contribui com 53% da arrecadação tributária do país. As informações também são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT. Então podemos dizer que, muito provavelmente você que está vendo esse vídeo agora ganha no máximo 3 salários mínimos. Agora vamos aos cálculos da dominação e escravidão moderna. Está preparado? Segundo pesquisa do mesmo Instituto Brasileiro de Tributação, o brasileiro paga 41% de tributos do seu salário. Mas vamos arredondar para 40%, para ficar um cálculo mais fácil. Suponhamos que você esteja no melhor cenário e ganhe 3 salários mínimos, e não seja aquele que ganha apenas um salário mínimo, que dá um total de 3.135. Subtraia desse valor 40%, que equivale a 1.254, e aí você vê, o que sobra para você é apenas R$ 1.881. Com esse valor, você deverá pagar alimentação, aluguel ou prestação de imóvel e transportes, segundo o IBGE, que no total gera 80%, ou seja, consome 80% da média de total de gastos somados de uma família. Agora retire os 80% que você gasta com alimentação, aluguel, transporte, de 1.881 que havia sobrado para você do seu salário. O valor é 1.504. Ou seja, você subtrai 80% dos seus gastos do que sobrou de 1.881 e o que sobra para você é apenas R$ 376. Bom, com esse valor você espera, com certeza será pagar alguma despesa médica, ou mesmo um dentista numa urgência, ou mesmo a ração do seu cachorro ou do seu pet. Mas você é evangélico. Você nunca falta com a sua contribuição mensal da igreja, pois se você não contribuir, Deus não irá operar na sua vida e você não irá prosperar. Então, segundo a Bíblia, você tem que desembolsar 10% ou a 10ª parte dos seus ganhos, que
Se fizermos a conta, 10% de 3.135 é 313,50. Mas então os 376 que havia sobrado para você gastar com uma despesa médica de urgência, que terá que ir para o bolso de um líder religioso, provavelmente de uma igreja evangélica do bairro onde você vive. Então, dos 376, sobrou para você apenas 62,50. Mas aí você tem um cartão de crédito porreta que te cobra mais de 15% de juros ao mês no crédito rotativo, caso você não pague esse cartão em dia. O que acontece? Dívida e inadimplência. Opa, mas espera aí. A igreja que você frequenta falou que você não irá prosperar se não doar, mas você continua doando e até agora só tem dívidas e elas só estão acumulando. Você ainda está no melhor dos cenários, pois no total 27 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo, 1/3 de toda a força de trabalho. Então você tem que dar graças a Deus por ainda ganhar 3 salários. Entretanto, se você quer continuar vivendo escravo desse sistema, você continua pagando seus impostos, dando dízimo para a igreja e aumentando a sua dívida do cartão de crédito. Mas se você quiser despertar e acordar de toda essa enganação e dominação a qual já vem perpetuando por décadas no Brasil, você precisa abandonar algumas crenças. Crença número 1. Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade propõe uma barganha do fiel com Deus, na medida em que ele paga dízimos e ofertas em troca de bênçãos. Assim se manifesta o fenômeno da teologia da prosperidade, que continua a influenciar as igrejas e seus fiéis ao redor de todo o Brasil, mas que agora já estão vendo suas práticas chegarem aos tribunais. Mas o que diz a Bíblia? Vários trechos do Velho Testamento fazem referência ao dízimo como uma parte do que o homem ganha deve retornar para Deus, pois ele é o Criador de tudo e por isso a ele o homem deve honrar. Acontece que a maioria desses textos, muito usados por religiões evangélicas, que aplicam a teologia da prosperidade, são do Velho Testamento, que englobam o contexto do povo hebreu, que são hoje os judeus. Naquela época, o povo hebreu havia fugido do Egito e precisava se restabelecer. E uma forma muito comum que eles utilizavam, e utilizam até hoje, era através da união e a cooperação mútua. Já viu como os judeus são bem unidos? O dízimo propriamente dito, naquela época, não era em dinheiro, mas em ofertas de alimentos ou em insumos de valor, como se vê em algumas passagens a seguir. Como a gente pode ver em Provérbios 3, 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Como vocês podem ver, várias passagens bíblicas do Velho Testamento citam a doação do dízimo como oferta. Com a libertação do Egito e a legislação do Sinai, o dízimo se torna uma instituição legal com Moisés, necessária para o sustento e manutenção do templo. Porém, não era dinheiro e sim contribuições de alimentos e insumos que eram doados. Porém, com a vinda de Jesus, esse conceito da quantidade exata que um fiel deve doar para um templo religioso muda completamente. Quando vemos a passagem da viúva do gasofilácio, que quer dizer caixa de ofertório, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa citação é de Marcos 12, 41 a 44. Então, vemos aqui claramente que não é mais a quantidade que um fiel doa, mas sim a intenção. E isso também é confirmado em Coríntios,
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, o que vemos é que algumas grandes denominações, principalmente as pentecostais, vêm se valendo do Velho Testamento para enganar e ludibriar fiéis e assim aumentar o seu poder financeiro. Até este ponto, então quem não era dessas igrejas não tinha sua vida afetada em nada e os prejudicados eram apenas aqueles que eram enganados por suas próprias vontades. Porém, com o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, elas começaram a alcançar um poder que hoje preocupa. Estamos falando do poder político. A bancada evangélica no Congresso Nacional está cada vez mais numerosa e com isso busca mais poder e cargos relevantes. Em 1994, eram 21 deputados federais evangélicos. Hoje já são 105 deputados e 15 senadores, o que equivale a 20% do Congresso Nacional. Aí você se pergunta, mas eu votei no pastor da minha igreja que ministrava bênçãos e projetos sociais. Não tem como ele querer prejudicar o povo, porque ele é um homem bom e honesto. De fato, muitas dessas igrejas possuem projetos sociais que contribuem com a inclusão social, geração de renda e trabalho. O problema é se perguntar, será que vale a pena colocar os religiosos no poder em troca de serviços sociais? Será que essa conta fecha? E seria essa mesmo a função da igreja? A resposta é um grande e ressoante não, e explico por quê. Vejam esta pirâmide para entender os reais propósitos das igrejas atualmente. Nela fica claro que as obras sociais são apenas a ponta do iceberg, ou seja, o mínimo, e que no meio da pirâmide temos um dos maiores objetivos, que é a evangelização, que eu prefiro chamar de doutrinação. E abaixo, na base da pirâmide, que seria o objetivo maior, é o poder, seja ele financeiro, seja ele político. Então, você que ganha entre 1 a 3 salários mínimos, em resumo, hoje você ganhou uma cesta básica, a igreja te tirou do vício das drogas e você diz, tá ótimo assim, minha vida foi salva pela igreja. Mas esquece que com o aumento do poder político deles, o que realmente importa no final é que, no seu caso, eles te tiraram do buraco para te transformar nisso. Pensem nos prejuízos causados nos últimos anos, começando de casos atuais como o de Crivella, que foi acusado e preso por desviar milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora voltemos ao período do impeachment da Dilma e a prisão de Eduardo Cunha, aquele da Igreja Assembleia de Deus. Tudo isso porque fiéis preferiram votar em um líder religioso. Será que valeu a pena o preço a se pagar? Pense bem, quem sabe não seria melhor as comunidades pobres de fiéis começarem a se unir em coletivos e arrecadarem o dízimo e distribuir entre elas para salvar vidas, alimentar os que têm fome e construir uma rede de cooperação e apoio mútuo, assim como fizeram os hebreus no período de Moisés? Porque até agora quem parece ter prosperado não são os fiéis.